Hoje é o último dia do resto de sua vida. Essa aqui é a 21ª HQ que eu tô lendo nesse meu projeto de ler uma HQ por dia até o final do ano. E essa aqui é uma obra autobiográfica da autora Uli Lust, que foi que narra um período da vida dela em que ela era adolescente ainda. Ela começa com 16 anos, logo no início passa a ter 17, e era uma época em que em 1984, ela era austríaca, estava morando em Viena, longe da família dela, e tinha se entrado para o mundo da cultura punk. Ela ficava lá com os amigos, tinha saído da escola, ficava basicamente fumando cigarro, fumando maconha, zoando com os amigos, rodando pela cidade, e indo em shows punk e, em geral, entre aspas, de certa forma, vadiando. A família dela já estava puta da cara, querendo que ela voltasse para casa, e ela decide, ó, vou partir para Itália, quero ver o mar. E ela tá com esse pensamento na cabeça, ela conhece uma garota que tinha ido pegar um amigo dela na casa da Uli Lust, eu acho que ela não tinha esse sobrenome Lust na época, deve ser um pseudônimo. E aí a Uli conhece essa garota, que é a Ed, e elas ficam instantaneamente amigas. A Ed também era punk, era bem descolada, bem bem consegue falar com as pessoas, enquanto a Ully era um pouco mais contida, era curiosa, mas também era bastante rebelde, já que ela fazia parte da cultura punk, mas não tinha coragem de fazer essa viagem sozinha. E aí as duas se conhecem, pô, bora pra Itália, bora. E aí a primeira coisa que elas fazem antes daí pra Itália é conseguir algum dinheiro, que mostra logo como vai ser esse grande percurso da vida delas. A primeira coisa que. E também muita personalidade dessa amiga dela, que é a Ed. A Ed logo propõe que elas se prostituam um dia para em uma casa lá de. Não é bem um motel, é um prostíbulo, para conseguir algum dinheiro e viajar. Feito isso, elas partem, vão andando mesmo, vão pedindo carona, entrando em vários matagais até finalmente conseguir atravessar a fronteira, passando por umas colinas lá do Alpes. Não sei muito bem da geografia do lugar, eu sei que teoricamente tem os Alpes no caminho, mas elas não passam por grandes montanhas, embora andem por uma região bastante acidentada, atravessam umas florestas, até não é bem um pântano, mas é tipo como se fosse um brejo lá, assim, bem na lama, coberta de mosquitos, e chegam na Itália. E essa é a primeira parte da vida dessa viagem delas, e que no fim das contas é o momento menos atribulado da vida das duas, principalmente da Ellie, que chegando lá elas vivem basicamente uma vida de mendigos. Não de mendigos, quer dizer, elas vivem uma vida de mendigos lá na Itália, aprendendo a se virar nas ruas, e na verdade ah, não é uma. Não é que elas não passem dificuldade, mas a Ellie ela gosta muito da vida que ela tá levando lá. Ela conhece várias pessoas de rua, vindo de diversas nacionalidades, uma galera também com um estilo meio punk, que ninguém era italiano, porque eles não conseguem encontrar muitos italianos de quem eles gostem. E ela descobre que viver nas ruas lá é até relativamente fácil. As fontes elas são de água potável, se ela pedir dinheiro na rua, no metrô, ela consegue dinheiro suficiente para passar o dia inteiro. Só fica sentada lá, bota uma placa e consegue ganhar dinheiro. E além disso, com uma maconha, realizam roubos eventuais, até que a coisa fica um pouco chata lá, decide se movimentar e começa a viajar pela, pelo resto da Itália, seguindo para Sicília, Palermo e outras cidades e regiões de lá, passando por várias coisas. E é nesse percurso que vai mostrando toda essa vida, essa grande viagem que ela fez, uma viagem bem, como posso dizer, uma coisa bem assim de um mochilão, coisa de adolescente, de sair assim sem quase dinheiro nenhum no bolso, viajando, sem se preocupar com possíveis perigos, sem se preocupar com acontecer, sem se preocupar com amanhã. E esse não se preocupar com amanhã, que é parte muito motivadora, motivadora não, mas uma das grandes características da personagem autora que fez ela embarcar nessa piarada é que ela segue uma filosofia estilo Carpe Diem, de curtir o dia. Ela não fala Carpe Diem, mas quando ela se expressa, ela usa essa expressão: pense que hoje é o último dia do resto da sua vida, o que você faria?
Aí, basicamente, não se importar com porra nenhuma, fazer o que tivesse afim e viver assim. No dia seguinte se resolve. E é basicamente isso que ela, assim que ela vai levando, viajando pela Itália. É, sempre pouco se importando com o que está acontecendo. Ela não, até mesmo nos piores momentos, ela não chega a pensar em voltar para casa. E ela passa por momentos bem ruins, porque boa parte dessa obra também ela é falando sobre as dificuldades de ser uma jovem adolescente viajando sozinha em um país que era bastante machista e principalmente numa região da Itália que era muito recatada. Quando ela passa pela Sicília, o tom da HQ muda bastante. Apesar de ter bastante humor na obra, e a Ully Lust ela trata o, a vida dela e o relacionamento dela com Ed, o relacionamento dela com as pessoas que ela vai conhecendo, de certa forma com bastante humor, tem partes bastante pesadas na obra porque a personagem passa por muita dificuldade é, envolvendo violência sexual, tanto física mesmo quanto da psicológica. Que quando ela chega na Sicília, ela é uma mulher andando sozinha, ela se sente muito mal da forma como ela é tratada, da forma como ela sente que as pessoas estão olhando para ela, da forma como todo homem, como ela mesmo diz, parece que só quer comer ela. E esse é um ponto muito importante da obra, que compõe uma vida desregrada que a autora parece ter vivido e não se importa em contar essa obra, junto com os dissabores que ela foi passando, e de certa forma um amadurecimento que ela foi sofrendo ao longo dessa viagem que ela fez, que durou alguns meses, e também da relação dela com a amiga dela, Ed, que apesar das duas terem essa motivação de sair viajando por aí, elas são pessoas muito diferentes. A Ully, apesar dela transar com vários homens durante essa viagem, ela não gosta tanto de sexo. Ela é. Não é que ela seja recatada, mas ela não sente tanta vontade de transar, ela não sente tanto prazer em transar. Enquanto a Ed é. Bom, usando palavras maldosas, ela é bastante piranha. Ela gosta muito de transar, transa com qualquer um, não vê problema disso com nada. Tanto é que ela não se importa em transar por dinheiro, ela não vê problema nenhum nisso, e a Ully, ela não. Ela faz isso algumas vezes ao longo da obra, mas ela se sente, em alguns momentos ela se sente um pouco indigna por praticar isso, em outros momentos ela não sente nada, como se estivesse só usando as armas que a natureza deu para se aproveitar daqueles caras toscos, mas em geral ela tem, elas duas são um contraponto muito grande em relação a essa questão da sexualidade, que é um ponto muito importante na obra, é um ponto muito bem trabalhado, ver a forma como uma jovem garota lida com toda essa viagem, a forma dela lidar com toda essa situação. É bem, sabe, de deixar angustiado algumas passagens, mas a autora, mesmo quando ela bota um peso nessas passagens, principalmente usando metáforas como transformando as pessoas em sombras, ou a própria Uli numa espécie de versão distorcida dela mesma, como se para mostrar as emoções dela. A arte, assim, é bem simples, mas foi uma arte que eu gostei bastante. E ela é bem, não é bem cartunesca, mas segue um estilo bem simplesinho, mas que eu achei bem legal para apresentar as coisas todas. E, é sério, eu achei o estilo perfeito para a obra que estava sendo contada. E eu gosto muito de como ele desenhou a si mesma, e principalmente o cabelo dela, que é um estilo punk, que ela não lava o cabelo em momento nenhum durante essa viagem dela. Ela também não lava a roupa dela em momento nenhum. E só tava com esse par de roupas. Teve uma hora que ela consegue outra, mas em geral ela só tá com as roupas que ela gosta. E aqui, por exemplo, esses efeitos que ela dá, são todos caracterizando as coisas, colocando emoções na ação da cena, colocando tanto que, por exemplo, fazendo metáforas para mostrar o que está acontecendo, às vezes sem mostrar o que está acontecendo, mas não por pudor, mas por uma por um senso artístico de como mostrar o que tá, mostrar aquilo por uma forma mais elaborada e mais que seja de uma forma diferente de impacto. Ela mostra cenas de violência sexual de forma às vezes direta e não deixa de ser impactante. Mas o modo como ela trabalha, às vezes usando imagens relacionadas aos sentimentos da coisa, também ela usa com muita eficácia e são momentos respeitáveis e que conseguem também dar muito peso ao que está acontecendo. Porque passa, assim, um é aquela violência gráfica, você está vendo o que está acontecendo, mas o outro você é uma violência mais sutil, porque você
tenta ver um pouco mais do que como ela se sentiu com aquilo que estava acontecendo através das imagens que ela vai compondo para passar as ideias daquilo. E assim, é uma obra que eu gostei muito e eu recomendo para todo mundo que gostou, que se interessou pelos temas que eu estou falando. E eu fico muito feliz de ter comprado essa obra, que eu basicamente comprei porque eu li a sinopse e gostei. Eu gosto da cultura punk, eu gosto de música punk, de forma nenhuma eu sou punk, mas eu sou interessado nesses temas e comprei às cegas a HQ, não conhecia a autora, não conhecia a obra e fiquei muito satisfeito. Já tem um tempinho que eu comprei e eu estou feliz de ter lido ela antes do que depois. Realmente é muito legal, tanto para quem quer ver um pouco mais essa viagem, quanto para quem quer ver as dificuldades de uma garota jovem viajando sozinha em um período que ainda era mais machista, mais violento do que o nosso, quanto para ver essa questão de alguém fazendo mochilão por um país que não entende nada, quanto também para ver um pouco mais da cultura do comportamento punk da época de 84 e também do relacionamento de duas amigas que são praticamente opostas entre si em vários aspectos e que, francamente, desde o início dá pra ver que. Bem, não vou dar spoilers para quem se interessar, mas fica a recomendação da obra. Eu acho ela realmente magnífica e difícil alguém que não se interesse pelos temas que ela traz, pela abordagem que ela traz, não gostar dela. E assim, é claro que outras pessoas também podem gostar, mas se a pessoa não se abre para o que a obra está propondo, o que a obra está, eu estou propondo, a autora chega e diz, pega pela mão o leitor, toda obra é mais ou menos assim. O autor pega o leitor e diz, olha, essa obra, ela se trata disso, ela tem essa proposta. Claro que não diz isso diretamente, ou às vezes diz no prefácio, como se fazia muito no século XIX, mas o próprio clima da história vai dando a entender sobre o que ela é, e se o leitor conseguir aceitar isso desde o início, e eu acho que a autora consegue bem deixar claro logo no início sobre o que ela é, com uma cena que mostra a baderna punk, a Uli ponderando e ela sendo cantada de um jeito bem ofensivo por um cara aleatório e recusando, eu acho que fica bem claro sobre o que a obra se trata, o que ela está propondo e o que ela vai mostrar. E quem conseguir passar dessa primeira página se interessando, eu acho que vai curtir bastante. E fica aí a recomendação. De longe, foi a melhor obra que eu li agora esse ano. Embora também ela não tenha exatamente muitos muita rivalidade, porque apesar de eu gostar bastante de história de herói, história de ficção científica, elas são mais um estilo, mais um entretenimento assim para divertir mesmo. Isso aqui traz algo que é mais profundo, mais emotivo, mais que vai pegando e agarra a pessoa assim pelo sentimento mesmo, pelas emoções. E a autora consegue ser muito bem sucedida disso. E é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo. E amanhã o vídeo que eu vou estar trazendo vai ser sobre Knights of Sidonia 9, que eu já devo terminar ele na semana que vem, provavelmente, e vou estar dando seguimento a ele. E é isso, até a próxima.